Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Kizzy e você tá no Decorando e Tal. Bora começar o trabalho de hoje com essa garrafa de álcool? A gente vai cortar ela nessa altura, começando dando um talho com estilete e sigo então cortando com uma tesoura, até separar as duas partes, assim. E agora eu vou encaixar essas partes dessa forma. Olha que bacana ficou. Olha que formato incrível que essa garrafinha nos proporcionou. E eu vou colar com uma cola universal, aplicando ali dentro desse meu potinho menor que ficou e empurrando a outra parte até a altura que eu desejo que fique. E então é só aguardar a secagem. Enquanto seca, eu vou cortar essa argolinha de acrílico aqui. Estou usando uma serrinha de arco para fazer esse corte, mas você pode fazer com estilete quente. E agora que elas estão cortadas, eu vou usar dessa forma, como se fosse alças no nosso jarro. E para colar, eu vou usar essa cola Araldite, que é uma espécie de solda a frio. Eu coloco uma parte de cada uma das bisnaguinhas, misturo bem e ela vai formar uma super cola, uma cola muito potente, gente. Então, eu coloco um pouquinho em cada metade, né? Em cada parte da minha metade, na realidade. Dessa maneira. Uma quantidade suficiente, nem muito pouco, nem demais. E uso a linha ali do próprio plástico para centralizar a colagem. Enquanto seca uma parte, eu colo a outra. E agora, eu vou usar essa latinha de Pringles cortada nessa altura. Ela ficou assim. Olha que bacana. Esse vai ser um pote. E eu vou colar outra metade de uma argolinha plástica na tampa para fazer uma alcinha. Uso a mesma cola Araldite, né, que é essa solda frio. E dou uma lixadinha nas bordas da minha latinha onde foi cortada, para ficar um acabamento ótimo. Agora, eu vou preparar aquela massinha que eu tenho usado muito aqui no canal, pessoal, e que é maravilhosa para cobrir as nossas peças. Eu coloco, então, 2 colheres bem cheias de massa acrílica, coloco 1 colher rasa de batida de pedra, outra colher rasa de tinta acrílica branca, pigmento na cor ocre, na cor marrom, e um pouquinho menos de pigmento preto. Agora é só mexer tudo e você vai ver que cor incrível vai ficar aqui. E como eu sempre digo, essa massa é excelente para a gente trabalhar, pessoal, e excelente para aplicar nas peças. Ela enrijece as nossas peças, deixa uma textura rústica linda, enfim, eu sou muito fã dela. E agora que já tá misturadinho, antes de aplicar na peça, eu vou colocar primer dentro do meu jarro. Então, já posso começar a pintar. Vou começar aqui pelo meu pote, aplicando uma camada generosa, mas não muito grossa dessa nossa pastinha, primeiramente com um pincel em toda a lata. Eu passo o pincel num sentido e depois passo no sentido oposto, para ter certeza que ficou bem espalhadinha a massa. Passo também no fundo e depois eu aliso com um rolinho, para que a camada fique bem uniforme. E nisso eu já vou dando uma textura. Faço mesmo ali no fundo da latinha. E vou aplicar essa mesma massinha aqui na tampa. E você vai ver que lindo vai ficar, pessoal. Um efeito cerâmico muito bacana. E que aqui eu não tô usando aquele truque do fermento ou do bicarbonato de sódio que é muito usado. Ao passo que eu tô usando uma massinha que, além de deixar um efeito tão bom quanto, se não até melhor, na minha opinião, ela ainda dá uma rigidez a mais nas nossas peças. E agora, pessoal, eu venho com um pedacinho de esponja e vou dando batidinhas nos lugares em que o rolinho não chega. Agora, deixo aquelas peças secando e começo a aplicar a nossa massinha aqui no jarro.
E observa que eu tô começando exatamente ali pela emenda das duas partes da garrafa. Eu faço isso porque eu quero que essa emenda fique bem reforçada e disfarçada. Para isso eu tô dando essa camada extra de massinha ali primeiramente. Assim que seca, eu já vou aplicando mais massinha em toda a parte de baixo do meu jarro. Vou aplicando com pincel, espalhando bem. Observa que não é uma camada muito grossa, tá? Não é muito fina, mas também não é muito grossa também. Aplico embaixo e já venho com o rolinho de espuma esticando bem essa massinha. Vou passando o rolinho de espuma por toda ela e depois eu vou me auxiliar daquela mesma esponjinha que eu usei na tampa para dar batidinhas e conseguir ficar com uma textura exatamente como eu quero, que é bem salpicadinha mesmo. Olha só como eu tô fazendo. Fica super bonitinho, gente, quando a gente usa essa esponjinha e vai dando essas batidinhas. Fica bem com uma carinha de cerâmica. Eu acho lindo. E assim a gente não precisa nem usar o bicarbonato para conseguir esse efeito. Agora eu acelero a secagem com o secador. E agora eu já posso segurar ali na parte de baixo e cuidar ali da parte de cima. Aplico a massa, estico com o rolinho e dou o acabamento de textura com a esponjinha. Vou batendo em toda ela. E eu vou fazer isso também aqui na parte de dentro. Na parte de dentro em cima, né? Na de baixo, mais para baixo não precisa. Depois de duas camadas e bem sequinho, ficou assim. Olha que peças lindas, pessoal. Agora, eu vou pegar um pouco de tinta acrílica branca, vou deixá-la bem aguadinha, como você pode ver, e aplicar com um pincel nas minhas peças. Assim que eu aplico, eu dou uma borrifada de água, onde eu apliquei a tinta, para que ela fique ainda mais dissolvida. Então, eu dou batidinhas com um paninho. E isso vai dar aquele efeito envelhecido que tá tão em alta hoje em dia, gente. Olha que bacana. Tem que ter bastante calma nessa hora, você faz, se não gostar do efeito, aplica mais água ou aplica mais tinta, bate novamente até que fique exatamente como você deseja. Eu fiz isso várias vezes até conseguir o resultado final que você vai ver. Faço primeiro na parte de baixo, a gente tem que fazer por partes para evitar que a tinta seque. E depois eu vou fazer na parte de cima também o mesmo processo. Olha só que lindo ficou embaixo, gente. Bem discreto, mas dá aquele tom envelhecido, aquele ar envelhecido. Bem sutil, mas dá. Poderia ter deixado mais forte, poderia ainda usar um outro tom de tinta depois desse branco, mas eu achei que assim ficou lindo. Olha só como eu tô reforçando um pouquinho mais agora. É aquela coisa, até ficar do jeito que você gostar. E vou fazer o mesmo na minha outra peça. É super relaxante, é divertido fazer essa técnica, gente, é muito gostoso mesmo. Você poderia entrar depois do branco com um tom de preto, ou um cinza escuro, até um amarelado, ia ficar muito bonito também. E faço a mesma coisa na nossa tampinha. Aplico a tinta, molho o quanto for necessário, dou batidinhas e esse foi o resultado final da nossa técnica de envelhecido de hoje. Olha que bacana ficou. Eu adorei. Eu vou dar agora um acabamento usando cera de carnaúba, mas você poderia usar um verniz acrílico ou um verniz spray, que eu costumo usar muito também nos acabamentos das minhas peças, mas eu tô apaixonada por essa cera, pessoal, não posso negar. Então, a gente aplica uma fina camada de cera nas peças e depois que seca, mais ou menos uma meia hora depois, é só passar um paninho seco e dar uma lustradinha.
Fiz esse acabamento nas duas peças, no pote e no jarro. E agora você já vai ver como ficou lindo na decoração. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele com seus amigos que gostam de fazer DIY e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tá aí a nossa decoração de hoje. Super tendência, tá super em alta. A gente encontra muitas referências assim no Pinterest e até nas lojas. Basta andar por aí que você vai achar esses jarros lindos a um preço bem caro e dá pra gente fazer em casa de uma maneira simples. Olha que bacana que ele fica também quando a gente usa flores, folhas, enfim. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!